espíritas, somos cristãos, também somos cidadãos, né? E todos passamos pelos problemas do dia a dia. Ninguém, né, nenhum de nós está imune às dificuldades, né, aos problemas no lar, no emprego, enfim, uma série, né, de pedrinhas aí que vão aparecendo no meio do caminho. Inclusive, muitas vezes, os temas aqui são, em primeiro lugar, para nós mesmos. E não é à toa que nós temos 2 ouvidos aqui bem próximos, né, da boca. E eu até recordava hoje que, quando eu fazia as escalas para as palestras, eu me lembro que, certa vez, eu escolhi um tema que era Acalma-te, que eu estava na véspera de uma prova. E eu até tinha escolhido a Dona Matilde, muitos já devem conhecê-la, que é uma pessoa formidável, né, que adora as palestras dela, e pensando comigo, nossa, como vai ser bom ouvi-la, né, a respeito desse tema, para eu me acalmar para a minha prova. Mas qual não foi a minha surpresa quando ela não pôde fazer a palestra no dia? E quem teve que fazer? Eu. Então, quer dizer, na verdade, eu mesmo, né, foi um ensinamento para mim. Então, é o que a gente fala, que muitas vezes nós estamos aqui falando, mas nós também precisamos, né? E até a palestra de hoje tem um pouco a ver também com o que aconteceu há alguns dias, depois eu conto, na verdade ontem. E até quando nós estávamos refletindo hoje, nós falamos, puxa, como isso tem a ver, né? E como isso serve muito para nós no dia a dia. E todos esses temas a gente vai ver que eles são muito atuais, que apesar, nós vamos ver que o tema de hoje ele foi retirado de uma epístola de Paulo. Imaginem, aquilo foi escrito mais ou menos no ano 56. Quantos séculos já não se passaram, mas até hoje, tudo aquilo que ele disse permanece atual. Nós ainda vivenciamos uma série de problemas, de dificuldades, de desencontros que naquela época as pessoas passavam, e Paulo enviava as cartas às várias comunidades, confortando, orientando. E graças a Deus nós ainda temos essas cartas, e nós vamos ver que elas são muito atuais, né? Muito mais ainda nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, o tema ele foi retirado desse livro Fonte Viva, e é Não Te Perturbes. E aqui o Emmanuel ele comenta um trecho dessa carta de Paulo aos Romanos. E é um trecho que Paulo diz: "E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte." E aí, quando a gente vai ler o trecho, nós até gostaríamos de ler um pouquinho mais, né, a respeito desse trecho. Em primeiro lugar, só para situar, que essa carta aos Romanos é uma das mais importantes epístolas, até ela a que vem em primeiro lugar aqui no Evangelho, né? Então ela contém uma série de ensinamentos, e nós recomendamos a todos que leiam depois nas suas casas, para refletirem sempre mais, né? E então, assim, ela foi escrita mais ou menos no ano de 56, né? E ele, como nós sabemos, que ele saiu percorrendo várias regiões, né? E foi pregando, fundando igrejas, e ele sempre escrevia essas epístolas para as comunidades, como ele não podia estar em todos os locais, não havia internet, telefone, nem nada, né? Ele escrevia essas cartas. E esse trecho, eu vou ler só um pouquinho mais antes, para nós entendermos melhor. Ele diz aqui: primeiro ele vem nos falar que o cristão é livre da escravidão da lei. Então, ele está falando aqui das duas leis, das leis humanas e das leis divinas. Ele até cita o exemplo aqui das leis humanas, que ele diz que a mulher ela tinha que ser fiel ao marido, que eles estavam casados, ela tinha uma série de deveres a cumprir, mas que quando o marido morria, que ela estava livre, né, para contrair outro matrimônio, e que, portanto, ela estava livre dessa lei dos homens. E nós sabemos que ele sempre foi uma pessoa muito rigorosa, né? Inclusive naquele livro Paulo e Estevão, nós conhecemos bem esse caráter dele, toda a educação que ele teve, a função que ele exercia, né, como um magistrado da época. Então ele era uma pessoa muito firme
muito séria, muito rigorosa. E aqui ele vem nos falar, né, depois um outro trecho. Que diremos, pois? A lei é pecado? Longe disso. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não desejarás o mal. E o pecado, tomando ocasião daquele mandamento, fez nascer em mim toda a concupiscência. Com efeito, sem a lei, o pecado estava morto. E eu outrora vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri, e viu-se que o mandamento que me era para a vida foi para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me matou. Assim, pois, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Uma coisa boa foi, pois, para mim, causa de morte? Não, absolutamente. Mas foi o pecado que me deu a morte, para se mostrar pecado, dando-me a morte por meio de uma coisa boa, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se tornasse uma fonte extremamente abundante de pecados. Bom, na verdade, é um trecho um pouco, né, confuso. Eu confesso que eu tive uma certa dificuldade para compreender. Mas, enfim, das reflexões que eu fiz, até Emmanuel, depois, ele comenta com muita propriedade esse trecho, nós vamos falar, é que, em primeiro lugar, como nós falamos, quem leu o livro Paulo Estevão, ou esperamos que todos leiam no futuro, vai perceber isso, que há dois momentos bem distintos na vida de Paulo. É aquele momento antes, né, da aparição de Jesus para ele, em que ele se transforma, né? E então são esses dois momentos. E a gente sabe que antes de Jesus aparecer para ele era uma pessoa muito rigorosa. E o que nós achamos, né, que enfim, que ele, sendo cumpridor das leis, né, judaicas, daquelas leis da época, é uma pessoa muito severa. E com esse rigorismo todo, ele acabou prejudicando, né, muitas pessoas. Tanto que no livro Paulo Estevão, nós vamos ver, né, o que aconteceu com Estevão diante dessa dureza dele em aplicar as leis. Mas depois ele usa essa mesma personalidade forte para, tendo se convertido para o cristianismo, divulgar, né, toda essa doutrina do Cristo e assim, com muita propriedade, com muita firmeza. E é por isso que nós vamos ver nessas cartas dele passagens rigorosas, em que ele seguia muito à risca aquelas leis, as leis da época. E, sobretudo, em relação às mulheres, né? Assim, ele era bem rígido. Mas, na verdade, como nós vamos ver aqui, ele vai falar também a respeito das dificuldades, enfim, que as pessoas enfrentavam na época. E que nós sabemos que não são tão diferentes das de hoje. Sobretudo nós que vivemos aí nessa sociedade capitalista, enfim, uma série de problemas que nós vivenciamos no dia a dia, nós sabemos muito bem, né, do que estamos falando, né? Todos nós já vivenciamos que seja no trânsito, né, até quando estamos vindo para cá, né, aquele trânsito, né, aquele monte de carro, as pessoas buzinando, ou no metrô super apertado, né, todo mundo querendo passar e ninguém, né, enxergando o seu próximo. Dificuldades também para conseguir um emprego, né? Quantos aí não estão desempregados, não estão lutando para conseguir, né, ter a sua subsistência. Enfim, uma série de setores, né, nós vamos ver os problemas que nós, seres humanos, enfrentamos nesse nosso planeta. E isso nos faz, meus amigos, muitas vezes nos sentirmos angustiados, né, nos sentirmos oprimidos, né, nós nos sentimos muitas vezes acuados, porque é muita cobrança para cima de todos nós, é o tempo todo, né? Nós saímos aí na rua e todos sempre cobrando de nós alguma coisa. E muitas vezes as pessoas não dão conta, né? Afinal, ninguém aqui é super-homem, né?
Então, muitos acabam, né, ficando doentes, seriamente doentes, seja fisicamente, seja psiquicamente, emocionalmente. Muitos ficam, né, com aquela angústia que pode ir cada vez mais se avolumando, até que a pessoa fica deprimida, e aí ela não consegue mais fazer nada, né? E isso é muito prejudicial para todos nós, né, para seres humanos. Todos que convivemos com os nossos amigos, com os nossos familiares, nós sofremos isso também, mas nós sofremos quando nós, né, enxergamos o problema que o outro vive, a dificuldade que o outro enfrenta, porque todos nós aqui estamos no mesmo barco, né? Por mais que às vezes a gente vê a pobreza, a miséria aí fora, e muitas vezes as pessoas acabam ficando insensíveis a tudo isso. Até outro dia nós vimos a foto de um jornal em que haviam 2 ciganas que tinham sido assassinadas numa praia e os turistas ali tomando sol, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas aqui isso nos afeta, né? Sobretudo nós que já temos, né, aqueles que buscam já uma evolução espiritual, que procuram uma compreensão maior, não conseguem passar, né, pela sua vida, sem se sentirem tocados, né, por essas mazelas, pela miséria humana, pela dor, pelo sofrimento alheio, né? Então, assim, quando nós estamos nessa situação, muitas vezes nós nos questionamos, mas nós corremos tanto, nós fazemos tanto, e para quê? Né? Para que tudo isso, afinal? Qual que é o sentido? E aí é que muitas vezes nós buscamos um sentido para isso. Nós vamos buscar aonde? Nas religiões, né? Então, tem os que vão para a igreja católica, os evangélicos, tem aqueles que vêm ao centro espírita. Enfim, cada um vai encontrar aquela religião que melhor responda aos seus questionamentos. E muitas vezes nós, quando chegamos aqui ao centro espírita, nós nos sentimos em primeiro lugar acolhidos, né? Porque é um lugar em que nós vamos receber atenção, em que nós vamos receber atenção não só dos encarnados, mas principalmente dos desencarnados. Sobretudo nós sabemos que quando estamos aqui, aliás, muito antes, os amigos espirituais já estão aqui preparando o ambiente, né? Eles estão aqui conosco, eles estão vendo o problema de cada um, as dificuldades, e nós sabemos que eles vão atuar, né, para que cada um possa se reequilibrar, para que cada um possa, enfim, né, tocar a sua vida da melhor maneira possível e possa conseguir caminhar com seus próprios pés. E aí, aqui na doutrina, nós encontramos explicação para muitas coisas, né? E não querendo, né, enfim, puxar a sardinha, mas muitas coisas que as outras religiões não explicam, né? Muitas coisas ocultas, ou que elas tentam dar alguma explicação muito miraculosa, muito diferente, que foge aos nossos sentidos. Aqui nós encontramos resposta para muitas coisas. É bem verdade que os Espíritos nos disseram, né, já no Livro dos Espíritos, que ainda há muitas coisas que nós não temos condições de saber, de conhecer. Nós precisamos caminhar mais. Mas nós já sabemos muitas coisas, né? Se nós formos levar em consideração a vinda de Cristo, né, há mais de 2000 anos, e hoje, né, século 21, 2008, nós já vamos ver uma evolução. Porque nós sabemos que Jesus, naquela época, ele já não podia, né, falar tudo, né, que as pessoas não iriam compreendê-lo. Até por isso ele falava em parábolas, né, para que aqueles que tivessem ouvidos, né, ouvissem, aqueles que tivessem olhos vissem, enfim, para que cada um pudesse interpretar à sua maneira. Mas ele mesmo disse que traria o Consolador prometido. E aí no século XIX aparece, né, o Espiritismo, aparece Allan Kardec com essa missão, né, grandiosa de divulgar a doutrina para todos nós e de codificar, né? Porque, na verdade, nós sabemos que quem trouxe tudo foram os espíritos,
Espírito da Verdade, né, aquela pleiade de espíritos superiores que vieram, né, nos ensinar, na verdade que vieram trazer um evangelho redivivo, como nós dizemos, porque nesses 19 séculos as pessoas acabaram se perdendo, né, muito. Elas fizeram interpretações equivocadas, né, do evangelho, elas se distanciaram do aspecto espiritual e foram se preocupando muito mais com o material, até que vem, né, esse Consolador para que realmente ele toque o coração das pessoas, né, para que realmente ele venha trazer essa mensagem do amor, do Evangelho, que as pessoas já não estavam mais, em primeiro lugar, sendo tocadas, né, por tudo aquilo que era dito, mas sem coração, né, sem sentimento. Em segundo lugar, eles vieram nos mostrar como tirar um véu, né? Vieram nos mostrar o que acontece do outro lado, né? Assim, qual a responsabilidade dos nossos atos a cada instante. Quer dizer, nós não devemos ser bons cristãos, bons espíritas, apenas aqui no centro, né? Apenas quando estamos no trabalho espiritual ou no estudo, não. É a todo instante, né? 24 horas por dia. É na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos parentes, até com os nossos inimigos, né? Com aqueles com os quais a gente não lidar muito bem, que a gente não tem aquela simpatia toda, mas que às vezes nós temos que conviver. Vem também a doutrina, Jesus já nos falava, né? Para nós também amarmos os nossos inimigos, né? E aí quando nós também entendemos que nós estamos nesse mundo de expiação e de provas, que é tão falado, que é um mundo ainda muito inferior, nós sabemos que ainda, né, o mal ainda impera, basta nós ligarmos a televisão, nós vamos ver isso, né? Ainda há muita guerra, muita desunião, muitos problemas, mas estamos caminhando para esse mundo de regeneração. Então, a partir daí, quando nós descobrimos isso, tudo assim, nós passamos a ter uma compreensão a respeito, né, dos problemas, das dificuldades do nosso dia a dia. Quer dizer, nós damos um sentido para tudo isso. Então, nós não somos mais aquelas crianças que vão só ficar choramingando, né? Porque está passando por alguma dificuldade e a pessoa só fica se lamentando, né? Em primeiro lugar, isso não vai adiantar muita coisa, né? Não vai resolver nada. Em segundo, nós vamos compreender aqui que para tudo há uma razão, né? Que nada acontece sem que Deus queira, né? E que Deus, sendo nosso Pai, sendo um Pai misericordioso, Ele não quer o nosso mal, né? Ele não quer que nós soframos. Então, se nós passamos por algumas dificuldades, por doenças, né, por aflições, na verdade, nós estamos nos depurando, né? Tudo isso acontece por causa das nossas próprias ações, né? E não é nenhum castigo, né, de Deus, né? Não é nenhuma punição. Nós temos que parar, né, de pensar nesse Deus vingativo, nesse Deus, né, que só quer nos punir, que fica lá de cima olhando para cada um, né, e com aquele olhar severo, né, punitivo. Não. Na verdade, nós temos que ver um Deus como aquele ser, como um pai, né, um bom pai que quer o bem dos seus filhos, né, que quer que todos sejam felizes, que todos cresçam, que todos aprendam. E até Emmanuel aqui, ele nos dá alguns exemplos, né, das dificuldades, porque as pessoas, na verdade aqui são situações alegóricas que surgem, mas que há um sentido por trás. Então, por exemplo, ele fala: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo,
face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Bom, aí ele continua, né, falando de nós. Mas aqui nós vamos ver todos esses exemplos, né, que acontecem aí na natureza, ou que o homem transforma, que num primeiro momento parece um sofrimento, mas que depois há uma transformação, né? E assim é conosco, né? Nós também passamos por vários problemas, mas depois de um tempo nós passamos a compreender, né? Tudo é como se houvesse nós descobrimos um sentido para tudo aquilo que acontece. Então, num primeiro momento, nós temos que entender que se passamos pelas dificuldades, há uma razão para isso, né? Seja nessa existência, seja na existência anterior, enfim, nada acontece por acaso. Em segundo lugar, a gente não pode se revoltar, a gente não pode se perturbar, né? Tirar o nosso equilíbrio diante das adversidades. Por quê? Em primeiro lugar, que isso não vai resolver nada, como nós falamos, né? Não vai ser isso que vai tirar a pedra ali do caminho, né? Em segundo lugar, que nós não vamos tirar proveito da situação, né? Nós vamos estar tão envolvidos naquela névoa negra, naquela nuvem, né, negra, aquela tempestade, que a gente vai ficar cego para o ensinamento, né, que aquele ato, que aquela ocasião nos traz. Em terceiro lugar, vamos saber que tudo o que acontece é para o nosso bem. Parece fácil falar, né, isso, mas quando nós estamos passando pelas dificuldades, né, nós refletimos, nossa, mas onde que está o bem aqui, né? Mas, meus amigos, a gente pode ter certeza que tudo aquilo que acontece, na verdade, é para o nosso bem. E até nós nos recordamos de uma história, de um livro Sempre Há uma Esperança, não sei se alguém aqui já leu, e é muito bonito, que quem conta a história é o espírito protetor de uma moça. E essa moça era muito rebelde, né, muito vaidosa, muito presa às coisas materiais, e ela não queria saber de ouvir esse espírito, né? Ele sempre chamando ela para o bom caminho, para a prática do bem, para auxílio ao próximo, para seguir os ensinamentos cristãos, e ela sempre distante, né, disso tudo, preocupada só com as questões materiais, em aproveitar a sua juventude, aproveitar os seus dias, em curtir só, né, a vida. E ele acaba se afastando, porque é o que acontece quando nós, né, nos distanciamos do Evangelho, nos distanciamos da prática do bem. Os bons espíritos acabam se afastando, né, porque eles veem que não adianta falar, né, não vai ressoar, não vai estar sendo ouvido, então ele vai atrás, né, de outros afazeres, de quem o escute, né? E às vezes ele faz isso até para que a pessoa também ela possa, né, seguir seus próprios passos e aprender depois, né, vai acabar caindo, tendo seus problemas, e ela vai aprender com isso. Então, nessa história, esse espírito se afasta e ela passa por um problema. Ela está numa casa e ocorre um acidente, né? E nesse acidente a casa pega fogo e tal, e ela acaba se machucando muito, né? E o seu rosto, né, é muito afetado, ela fica, né, cheia de sequelas. E aí, né, cadê toda aquela, né, juventude, cadê toda aquela a preocupação, né, só com o aspecto material, aquela vaidade toda? E aí ela se viu, né, realmente em dificuldades, em apuros. E foi aí, a partir desse momento, em que ela entrou em contato com o plano espiritual, solicitou ajuda diante das dificuldades pelas quais ela acabou passando, e aí esse espírito protetor retorna para ajudá-la.
enfim, uma tragédia, né, uma situação muito difícil, mas que, né, a gente vai ver que isso acabou trazendo um bem, né. Na verdade, nós não precisamos passar por tragédias, nem nada, né. Como nós falamos, nós temos 2 caminhos a seguir, ou o caminho do amor, ou o caminho, né, do ódio, né, e muitas vezes a gente acaba escolhendo aquela porta mais larga, mas nós vamos passar essas dificuldades, né? Vamos ter uma série de turbulências aí no caminho, mas aqueles que escolhem o caminho do amor, né, o caminho do bem, procuram seguir o Evangelho, não vão precisar passar por isso, na verdade, né? E assim, diante das dificuldades que nos ocorrem, e ninguém está imune, né? A todo instante nós estamos sujeitos. Mesmo aqueles que já estão seguindo o Evangelho, aqueles que praticam o bem, eles também vão ter as pedrinhas, né? Vão ter os tropeços deles no dia a dia. E como nós falamos, que até serve para nós, porque ontem, até nós estávamos de férias, né? E na viagem lá, no retorno, que eu tinha ido para Buenos Aires, estava no Havana, aquela casa lá, famosa e tal, num café. E eu tinha levado todas as malas, né? Fui comprar umas lembranças, e no que eu volto, né, tinham levado uma mochila minha. É muito chato, né? Você ter, como nós dizemos, é uma violência, né? Alguém retirar algo que te pertence, né, sem o seu consentimento, é uma situação muito chata, né? Mas é o que nós falamos. Num primeiro momento, nós até sentimos, é lógico, né? Assim, puxa, enfim, tinha uma máquina, tinha livros, uns textos que eu tinha levado para ler. E é claro que a gente sente. Mas é o que nós falamos, nós precisamos ver o que nós vamos fazer com isso, né? Porque se nós nos deixarmos envolver nisso, né, ficarmos nessa perturbação, isso não vai ajudar em nada, né? E aí nós começamos a refletir, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber que nós não somos imunes a nada, né? Nós não somos super-homens, né? Todos nós somos vulneráveis, né? A gente está sujeito, né, a passar por adversidades, por problemas. Ninguém pode evitar, né? A gente não consegue controlar, né, sempre, como nós gostaríamos que a nossa vida fosse perfeita, tudo, né, certinho. Mas não, né? Os problemas surgem, acontecem, né? Então, em primeiro lugar, é refletir a respeito disso, né? Em segundo lugar, saber que não adianta, né, você ficar perturbado ou ficar chateado, que isso não vai, né, mudar a situação, né? A mochila não vai aparecer por causa disso. E ao invés de você estragar, né, toda a viagem, tudo de bom que aconteceu, né? E então, assim, não ficar focado nisso. Então, assim, nós até falamos desse exemplo, em primeiro lugar, para mostrarmos, né, que nós também passamos pelos problemas, né, que nós também temos as dificuldades aí, e que nós devemos sempre, meus amigos, diante de uma adversidade, não é que nós vamos ficar imunes, não, aos sentimentos, né? Assim, nós vamos ficar chateados, vamos ficar tristes, vamos ficar magoados, seja com o que for que acontecer, né? Que tire o nosso equilíbrio, é óbvio, ninguém aqui, todos nós temos sentimentos, né? Agora, o que nós temos que ver, e é isso que é o interessante aqui, é o que nós vamos fazer com isso, né? Com essas adversidades que nos surgem. E aí o que nós precisamos? Em primeiro lugar, é racionalizar, né? Porque nós temos essa tendência de ficar só no emocional, ficar com aquela nuvem negra, né? Aquela perturbação, e nós deixamos aquilo dominar. Então, quando acontecer, é claro, nós vamos ter aquele impacto. Mas num segundo momento, vamos racionalizar, passar tudo pelo filtro da razão. E aí vamos lembrar de tudo isso que nós já falamos aqui, né? E aí as coisas tornam mais fáceis, né? Nós não vamos ficar mais naquele sofrimento, né? Envolvidos naquela negatividade. Então, como nós falamos, o orar e vigiar, isso é constante, porque diante das adversidades, para aquele que está orando, né? Para aquele que está em contato com o plano espiritual, aquele que está vigilante, ele vai conseguir retomar o seu caminho, né? O Evangelho no Lar, muitos também já devem ter ouvido falar, aqueles que não ouviram,
podemos, né, tem palestras específicas, até podem nos procurar, a gente explica como que faz. Mas assim, é fundamental também para nós termos o equilíbrio no nosso lar, né? Que é aquele lugar em que nós vamos repousar, aquele lugar, aquele canto nosso, né, de refazimento das nossas energias. E nos protegermos, né? Como que a gente vai conseguir essa proteção diante, né, de todas as adversidades que acontecem, diante até as investidas também, né, dos espíritos inferiores, porque quando nós estamos perturbados, quando nós estamos, né, deixamos essas energias nos atingirem, nós abrimos o nosso campo, né, para que espíritos inferiores, né, infelizes, também estejam ali conosco, né, e isso vai agravar mais ainda a situação. Então, como nós vamos nos proteger, né? Em primeiro lugar, é sempre estarmos estudando, lendo, né, a doutrina, né, diariamente, sempre ler, nem que seja uma página, né, para nós estarmos em contato com o plano espiritual, orarmos todo instante, mas principalmente praticarmos a caridade, né? Caridade com o nosso próximo, com aquele com os quais convivemos, né? E aí nós não falamos só nessa caridade de dar o lanche, igual a Silvia falou, que é fundamental, importante, mas principalmente nessa caridade, né, de nós sabermos conviver com o nosso próximo. Isso acho que também é uma caridade, né? Nós respeitarmos aqueles com os quais convivemos, né? Nós sabermos ouvir aqueles que estão ao nosso redor, nós sermos educados, né? Nós tratarmos bem, isso já é uma caridade, né? Porque nós vemos aí fora tanta correria, né? As pessoas estão tão fechadas dentro de si, né? Estão tão rancorosas, né? Não conseguem nem, né, falar um bom dia para o outro, que o fato de você já tratar bem o seu semelhante, isso já é uma caridade, né? Então é isso, meus amigos. Fica toda essa reflexão aqui para essa noite e muita paz a todos. É verdade, Romero.
Essa é a sua segunda, não entendi. Você só quis comentar que... Isso. É. Sim. Sempre houve, sim. Exatamente. 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 Sim, sim. Sim. Do... Sim, sim. Sim. Isso. Uhum. 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 Tá. Qual que é o seu nome? Armando. Então, Armando, é o seguinte. Em primeiro lugar, em relação a essa questão que você falou, né? Essa primeira, nós seguimos aqui também o que Emmanuel traçou quando ele comentou esse trecho. Né? Então, mais ou menos nós seguimos aqui o que ele estava falando. Né? Agora, o que nós podemos tirar disso tudo, em primeiro lugar, é que nós procuramos falar mais a respeito das leis divinas. Né? Por quê? Tudo isso que nós falamos, a questão da prática do bem, do amor, né, da solidariedade, enfim, são as leis divinas que nós estávamos falando. Essa questão das leis humanas aqui, até nós comentamos por cima, porque também, né, esperamos que todos leiam o livro, né, do Paulo Estevam, é que, por exemplo, haviam aquelas leis da época e Paulo seguiu muito à risca aquelas leis, e como nós falamos, que ele acabou até, digamos, sendo cruel, né, em relação a isso. Entanto que no livro Paulo Estevão acaba sendo apedrejado. Né? Mas isso sem... por quê? Porque foram seguidas as leis da época. Né? E se a gente for ver, né, fazer todo um estudo, mas aí também é uma outra... A evolução, né, que as nossas leis já passaram, né, é que hoje em dia nós já temos, né, leis muito mais evoluídas. Né? Leis a que nós poderíamos até dizer que se aproximam mais dessas leis divinas. Né? Que... Não, as leis espirituais. Né? Então, assim, é que quando nós também nos referimos a essas leis humanas, a gente tem que ver, nós não estamos falando das leis atuais. A gente sabe que as leis, pelo menos no Brasil, né, já são já são evoluídas. Né? Sim, terrenas do homem. Isso. Exatamente, são imutáveis. Exatamente. Isso. Mas as leis da época de Paulo, elas eram muito duras, né, muito cruéis, tanto que a pessoa era condenada à morte. Né? E no caso de Estevão, ele foi apedrejado. Né? E aí a gente fica imaginando, né? E Paulo, e todo esse sofrimento que ele não passou depois, quando ele reconheceu, né, realmente que Jesus apareceu para ele, que ele se transformou, que aí ele viu, né, quão duro ele tinha sido naquela sua fase de vida anterior, né, em que ele seguiu tão à risca aquelas leis humanas, as leis terrestres, leis duras, né, que aí ele viu
né, como ele prejudicou, né, algumas pessoas, né. É. Então, e depois, sim. E depois, assim, o Emmanuel mesmo, a gente vê que ele se preocupa muito mais com essa questão das leis divinas, né? E ele vem falar muito mais, em primeiro lugar, aqueles exemplos que nós falamos, né? Da transformação da pedra, da madeira, do sofrimento que elas passam, mas a transformação e a necessidade de passar por aquilo. E depois ele vem falar de nós, né? Enquanto espíritos, que nós passamos pelos problemas, passamos pelas dificuldades, mas que há uma razão para tudo isso, né? E que há uma transformação. Então, basicamente, é o que Emmanuel fala, e nós procuramos seguir aqui, né, mais ou menos o roteiro dele. Tá? E em relação a essa questão do espiritismo aí no século XIX, é verdade, mas foi uma época propícia. Né? Era um terreno fértil para isso, porque até no... Sim, porque o próprio... Exatamente. Porque até o Antigo Testamento, né, a gente vê passagem que Moisés havia proibido a comunicação com os espíritos, e até tem outras religiões utilizam essa passagem, né, para criticar, né, e punir, falar que nós não podemos comunicar com os espíritos, mas tudo a gente tem que compreender, né, que aquela época, por que Moisés fez isso? Porque as pessoas estavam abusando, né, estava tendo um comércio em relação a tudo isso, né, mas sempre existiu. Agora, por exemplo, na época da Idade Média, imagina, não era uma época propícia, né? Provavelmente as pessoas iriam, né, para as fogueiras, iam ser consideradas bruxas e bruxos, como foram. Né? Mas não era uma época... Né? E aí vem o Iluminismo, justamente essa época em que é o apogeu aí da razão. Né? E daí, como nós falamos na doutrina, tudo passa pela razão, até a fé raciocinada. Né? E realmente as pessoas já estavam mais preparadas e buscavam essa explicação, e aí vieram os espíritos e o Kardec, né, que surgiu nesse momento com essa missão de codificar todo esse ensinamento. Sim, também. Iluminismo. Ali. Exatamente. É mesmo. Mas é que a gente precisa de 20 minutos, né, Lorena? Obrigado.
E aí, como o seu Américo falou, veio florescer aqui, né? Que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo e pátria do Evangelho. Né? Bom, muita paz a todos. Obrigada. Então, agora nós vamos fazendo as nossas vibrações. Mais uma vez, nos acalmando. Vamos envolvendo o planeta Terra em vibrações de muito amor, muita paz. Os dirigentes de Estado de todas as nações, para que eles cumpram suas tarefas com dignidade, dando bastante esperança para o povo. Vamos vibrando pelos mais necessitados, nos hospitais, no leito de dor, nos asilos, os idosos desamparados, nos orfanatos, por todas as criaturas que vagam pelas ruas, que às vezes têm famílias e são esquecidas por elas. Vamos vibrando por nossos amigos, até por aqueles que não são muito simpáticos a nós, vibrando pelos nossos vizinhos, vibrando pelo nosso lar, que a paz se faça dentro dele, que todos os componentes da nossa casa sintam essas vibrações que estão sendo emanadas para eles. E vamos vibrando em particular por cada um de nós, para que Jesus nos dê a sustentação, a resignação, a aceitação. E assim, em toda essa paz, nós vamos agradecendo ao Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade de podermos vir até aqui para poder aprender um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. E que possamos voltar para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, levando tudo aquilo que viemos receber aqui. Muita paz, muita calma, muito amor, compreensão, saúde para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Que assim seja, em nome de Jesus.